Iniciando a aula de hoje, propriamente dita, a gente começa então pela parte de simbologia. A simbologia, pessoal, ela vai trazer justamente aqueles símbolos literais que a gente vê na descrição dos comandos. E a simbologia, ela tem o objetivo aí de estabelecer, por meio de símbolos gráficos, o que deve ser usado em desenhos técnicos, diagramas de circuitos e para representar componentes e a relação entre eles. Beleza? Os símbolos utilizados no Brasil são padronizados e regulamentados pela ABNT. Porém, como o mesmo projeto pode ter cada etapa feita em um país distinto, efeito da globalização, é comum encontrarmos símbolos definidos por outros órgãos regulamentadores. O que ele está dizendo aqui? Que você pode ter simbologias que estão fora ali da ABNT, porque a ABNT é uma associação brasileira de normas técnicas, então você pode ter ali analogias e padrões internacionais, mas que estão falando coisas diferentes? Não, é só uma representação diferente. E, geralmente esses caras eles vêm por meio de símbolos aqui literais, sendo eles de acordo. Então você tem aqui a nomenclatura de A a Z, em que você tem ali, opa, só voltar aqui, em que você tem aqui, por exemplo, ó, o A. Aí ele fala, ó, quais são os tipos de componentes utilizados no A? Conjuntos e subconjuntos. Aí vem aqui exemplos, equipam laser e maser, combinações diversas. Aí você vem o B, transdutores. Aí você vem o C, capacitores, e assim vai. Aí o F, ó, por exemplo, ó, a gente utiliza muito. Dispositivos de proteção. Aí ele fala aqui, ó, fusíveis, para-raios, dissipadores, relés. Então, quando a gente vê lá no nosso comando elétrico um F1, F2, F3, a gente está falando de proteção, que pode ser tanto a parte de fusível quanto relés térmicos e proteções voltadas nesse sentido. Ó, gerador, fonte de alimentação, e aí vai. Ó, o H, dispositivo de sinalização, ó, indicadores acústicos e ópticos. Os nossos sinaleiros são indicadores ópticos, então eles entram aqui como um H. Olha o K, ó, contatores, contatores de potência auxiliares. Então vocês veem que nada vem por acaso, é tudo com base num padrão. Então olha o M, ó, motores, e assim vai, e assim a gente vai tendo vários. Isso aqui não é uma coisa que vocês precisam decorar, mas é importante entender que há padronização. Então, quando vocês pegarem e interagirem com os diagramas elétricos, vocês vão começar a olhar mais para isso aqui, porque vocês vão ver lá a letra K, K1, K2, K3, pô, vem dali. Ah, o fusível, F1, F2, relé térmico, contato do meu relé térmico, e assim sucessivamente. E essa norma aqui ela é de 83, ela não está mais vigente, existem normas mais recentes, inclusive, mas isso daqui ele é aplicado e ele ainda tá em funcionamento, beleza? Então se atentem aí que vocês vão começar a associar algumas letras aí com esses símbolos literais aqui. E quando a gente fala de, por exemplo, outras instituições além da ABNT, você tem aqui, ó, entre a ABNT ou outras aqui, ó, a ANSI, ó, que é a norma, ó, deixa eu colocar aqui, ó, aqui tá dando para ver, né, ó, a ANSI aí, que é justamente o quê? Instituto de Normas dos Estados Unidos. Aí você tem aqui, ó, BS, ó, que é a parte ali da British Standard, que fala da Grã-Bretanha. Você fala ali da CE, ó, que é a parte aqui da Comissão Internacional de Regras, e assim sucessivamente. Então, você pode ter diferentes tipos de padronização, mas na maioria das vezes, um diagrama elétrico ele vai vir também acompanhado da simbologia, até porque é difícil para a gente decorar tudo de símbolo que a gente vê nesses diagramas. Então, no próprio diagrama, a gente vai conseguir, na maioria deles, achar um índice em que a gente vai conseguir, se a gente estiver vendo um componente na qual a gente não está muito familiarizado,
a gente vai conseguir sim se situar em meio dessa simbologia que está sendo apresentada. E se porventura não tiver, a gente pode recorrer também aí à internet para buscar entender que padrão e que dispositivo é aquele que a gente está interagindo. Aí mais adiante eu vou começar agora a falar um pouco mais de a parte de simbologia dos componentes. Só para dar um adendo aqui, para quando a gente começar a basicamente falar de circuito, vocês não ficarem tão perdidos. Então, iniciando aqui ó, pela botoeira. Então, componente, ó, o símbolo gráfico. Então, esse é um cara, um botão de pulso. Símbolo literal S. Se a gente olhasse lá na tabela que eu coloquei agora para vocês, o S está referenciando lá tipo de chaves, né? Switch. Isso aqui é uma chave, né? Ela abre e fecha ali, ó, o contatinho. Ó, olha a nomenclatura, ó, isso a gente já falou. 3 e 4 representa o quê? Normalmente, isso. Exato, normalmente aberto. E 1 e 2, exato. Aí sim, você tem entrada no 3, saída no 4, e o algarismo 3 e 4 é para representar o normalmente aberto, e o 1 e 2 para representar o normalmente fechado. Essa é a diferença. Aí, a gente avança, sinaleiro. Olha o sinaleiro chegando aí. Então, ó, você tem aí, essa é a representação gráfica dele nos comandos, e o símbolo literal, ó, o Hzinho, que é aquele indicador óptico que a gente chegou a ver ali na tabela anterior. Aqui, bobina do contator. Olha lá o claro, aí ela está extraída do contator, tá? Ela está desmontada, está desacoplada do componente. E aí, ó, você tem a simbologia aí, ó. O símbolo literal é o K do contator, e aí você tem essa representação. Nota, pessoal, aí nesse símbolo, tá mostrando contato, algum contato do contator? É normalmente aberto ou fechado esse contato aí? Qual contato vocês estão vendo aí? Vocês estão presenciando algum contato no símbolo gráfico? Não, não tem. Por que que eu perguntei disso? Porque a parte que fala dos contatos do contator é outra analogia. É outra. Aí só está falando da bobina. Então, o contator, entendam isso. E a gente vai ter oportunidade de praticar mais, mas entendam o contator como duas partes. Uma parte é a da bobina, essa daí, ó, componente, ó, bobina do contator, beleza? E a outra parte é os contatos, que vão ser aqueles contatos lá, que podem ser 3, 4, 5, a depender do contator. Mas são pontos distintos. Então, esse cara aí que ele está representando com esse retângulo, seguido de um A1 e um A2, ele está falando que isso é a parte da bobina do meu contator. Ou seja, para que esse contator acione, eu vou precisar mandar aí, ligar o A1 e o A2 sob uma diferença de potencial, sob uma tensão. Tensão essa que vai variar de acordo com o que o contator foi projetado para trabalhar. 24 volts, 110, 127, 220 e assim vai, tá bom? Então, simbologia K. Fusíveis, ó, a simbologia dos fusíveis. Então, nós temos aí que são os dispositivos, o componente aí para proteção contra curto-circuito. Então, olha só a analogia deles aí. Então, você tem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora um pouco na mesma linha do que a gente tinha lá nos contatos de potência, seja do disjuntor ou do contator. Tá vendo? Então, ele pega 1, 2 na saída e assim sucessivamente. Então, 3, 4, 5 e 6. Olha o símbolo literal. F. O fusível ele é um dispositivo de proteção. Então, olha o Fzinho ali, ó, que falava justamente dessa parte de proteção. Olha aqui o disjuntor motor. Esse é o símbolo, tanto a parte do componente, quanto a parte do símbolo gráfico. Pessoal, alguém nunca viu esse componente? Já viu todos? Todos, né? Então, esse cara aí, ó, o componente disjuntor motor, mesma analogia, ó, você vê ali que ele tem
Ele tem ali os contatos, ó, que seccionam, que são chaves, ó. Se você pegar a analogia, ó, não é similar a 3 chaves normal aberta? Então, é a mesma analogia. Aí você tem ali um mecanismo de desarme que pode ser em função. As setinhas apontando para a direita falam curto e a parte quadradinha fala referente à térmica. Então, ele pode ter, e ambos podem acionar o mecanismo. Tá vendo que tem um tracejado indo para o mecanismo, que está acoplado aos contatos? Então, esse cara, ele protege tanto contra curto-circuito, quanto contra sobrecarga, beleza? Olha o símbolo dele, ó, Q, beleza? Seccionador também pode ser usado. Ó, disjuntor bipolar, ó, mesma pegada, ó, só que um pouco diferente do disjuntor motor. Mas a analogia, ó, mesma pegada. Tá vendo que ele tem ali, mesma coisa, mecanismo de manobra e os contatos. Olha o símbolo, ó, F, proteção. Ô, pessoal, o disjuntor termomagnético, ele protege o quê? Contra o que a gente já sabe, sobrecarga e curto-circuito. Agora, quem ele está protegendo? O condutor, exatamente, o cabo. Não é a carga, beleza? É o cabo. Então, em função do aumento de corrente, em função de um curto-circuito, ou um aumento de corrente no cabo, ele vai detectar ele vai atuar aí com essa proteção, beleza? Mas não é a carga, é o cabo, beleza?